hoje, no nosso primeiro encontro dessa série, nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas só lembrando, e é muito importante dar créditos, essa série, ela não foi inventada por mim, o título dela vem de um livro que eu li, do autor James MacDonald, da editora Vida Nova. É um livro muito bom que eu recomendo para vocês lerem. É uma reflexão à luz da Bíblia, justamente sobre pontos muito importantes que nós como cristãos precisamos tratar. Vocês viram que a proposta é uma substituição de atitude, substituição de vida, substituição de condição mental, para nós vivermos, ao invés, como hoje vamos ver, de uma vida de murmuração, de uma vida de reclamação, a uma vida que começa a olhar tudo com o olhar da gratidão. E cada um dos domingos e cada um dos capítulos desse livro, justamente ele interpõe um pensamento, um sentimento, substituindo outro, que é ruim e que não tem nada a ver com a nossa perspectiva cristã. Por que disso? Porque é muito sério, e eu tenho visto que cada dia fica mais sério isso, que os cristãos não têm mudado a sua maneira de viver. Por que isso é importante? É muito importante, toda a Bíblia demonstra isso. Seria mais ou menos a gente analisar pessoas que estão dentro da igreja, que se comportam como filho pródigo, que a despeito de estarem dentro da casa do pai, que a despeito de trabalharem para o pai, continuam mal-humorados, continuam desagradáveis, continuam sem afeição, porque quando o filho pródigo volta para casa, o irmão mais velho, que deveria ser um dos que se alegraria com a chegada do irmão mais novo que estava perdido, ele fica triste, ele fica raivoso com aquela situação. Ou seja, uma pessoa que está dentro da casa do pai, mas que se comporta como uma pessoa fora, alheia àquele relacionamento e àquele amor. E muitas vezes pessoas dentro da igreja, dentro da casa do pai, têm o mesmo comportamento. Não necessariamente com os que vêm de fora, também em alguns casos. Mas eu digo assim, é você estar dentro da igreja, mas vivendo com valores e com sentimentos que não são de filhos do pai. Que não tem a ver, nada a ver com a nossa vida cristã. E pior, essas pessoas que vivem dessa maneira, esperam que as suas vidas sejam boas. Ou seja, que semeiem uma determinada semente que é ruim, que é a semente, por exemplo, de hoje, da ingratidão, da reclamação, da murmuração, e colha felicidade na vida. Albert Einstein tem uma frase muito bacana que diz assim: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Atitude tem a ver com o que está dentro de nós e que é externado, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente internaliza, sem dúvida nenhuma, é o que nós vamos reproduzir na vida. E Einstein diz que quantas vezes nós estamos repetindo o mesmo cerimonial, com uma fé tola, perdoe a expressão, mas uma fé tola, porque é uma fé que espera, vivendo da mesma maneira, colher frutos diferentes. É preciso nós termos atitude. E aí nós vamos definir atitude. O que seria atitude? Uma disposição mental, uma postura, um ponto de vista, uma disposição interior, uma maneira de enfrentar o problema. Ou seja, é estar diante de uma determinada situação e ser guiado por alguma coisa que está aqui dentro, e essa coisa seja uma coisa boa, positiva, que te leva a viver o que Deus espera que nós vivamos. Isso é muito importante. É muito importante que nós pensemos isso. Sabe por quê? Porque há um tempo limite. Talvez você tenha ficado assim com a pulga atrás da orelha justamente por causa do final do tema, não o início. Senhor, transforma a minha atitude. Uma pessoa que está acomodada, ela nem quer mudar de atitude. Está muito bom do jeito que está. Só que no finalzinho diz, antes que seja tarde demais. Opa! Sim, o tempo está passando. Talvez se nós não mudarmos a nossa postura, hoje que vamos ver, de murmuração para uma atitude de gratidão, o nosso casamento não sobreviva, porque coisa horrorosa é você viver ao lado de uma pessoa que resmunga o dia inteiro. E o seu casamento está acabando. E não há nada que possa ser feito se isso não começar com você. E aí nessa questão, às vezes as mulheres têm um pouco de desvantagem, né? Porque
Lá em Provérbios vai dizer que coisa triste é mulher rixosa, ela parece goteira, que não para de cair, aquela mulher que fala e fala e fala, e o marido já não aguenta, até que ele pega no pescoço. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você deva fazer isso, senão a Maria da Penha está aí e o pastor vai lá testemunhar contra você, viu? Mas veja, quantas vezes o nosso mau humor, a nossa maneira ranzinza de ver a vida, amarga de ver a vida, prejudica aquilo que para nós é mais importante. E os estragos, os buraquinhos na porta, como aquela historinha do pai que fala para o filho pregar pregos na porta, com toda palavra dura, todo palavrão que ele falar, mas à medida que ele parasse de falar os palavrões, ele poderia tirar os pregos, ele para e tira, ele prega vários pregos nos primeiros dias, falando vários palavrões, depois ele se conscientiza que deve parar, e aí cada dia que ele não falava palavrão, tirava um prego, até que a porta onde ele pregava os pregos, ficou limpa de pregos, mas ficou cheia de buraquinhos. Os buraquinhos são irreparáveis. Então, Senhor, muda a minha atitude, que eu comece a ser mais grato. Senhor, muda a minha atitude, que eu comece, ao invés de ser cobiçoso, ser uma pessoa mais satisfeita. Que ao invés de ser uma pessoa que duvida, que eu seja uma pessoa que tenha fé. E assim por diante. A ideia é justamente essa. Mas para isso eu preciso antes fazer 5 perguntas decisivas, porque aí eu vou saber se você está comigo ou se você não está comigo. Ok? Eu quero que você seja sincero ao responder essas perguntas. E a primeira delas é o seguinte: você está disposto a considerar o que o Senhor tem a dizer sobre mudar a sua atitude? Você está disposto a considerar o que Deus fala na Bíblia? Porque senão, essa nossa série pode virar sermões de autoajuda. Não é isso que eu quero, porque nós precisamos de ajuda do alto, nós precisamos de Deus. Senhor, me transforme, eu sei que vem de Deus. E o primeiro passo para a gente entender o que vem de Deus é olhar na Bíblia, na palavra dele e considerar o que ele diz. Porque o problema é justamente esse nosso divórcio do que a gente aprende aqui do que a gente pratica lá. A grande crítica do mundo para nós é essa: amamos Cristo, mas nós não gostamos dos cristãos, porque eles não se parecem com Cristo. É a gente aprender uma coisa aqui e viver outra coisa lá. Então eis aí o grande problema nosso. Então você está disposto a ouvir o que Deus diz nas Sagradas Escrituras? O que Ele requer que a gente considere mesmo, que a gente entenda mesmo como absoluto, não como relativo? Ah, mas eu não concordo. Não, eu não estou te chamando para concordar comigo. Eu estou te chamando para lermos a Bíblia juntos. E o que Deus falar, está falado. Ok? Segunda pergunta: você está disposto a ser transformado? Porque aqui há uma questão muito interessante. Se fosse fácil mudar, todo mundo mudava. Uma das coisas mais difíceis que existem, eu tenho certeza que em certa medida você e eu somos um pouco frustrados, é que a gente começa o ano querendo mudar um monte de coisas e a gente não consegue. Não é simples mudar, é difícil, porque confronta. Uma mudança, uma simples mudança, é uma mudança de cálculo na nossa vida que vai mudar tudo, desestrutura tudo. Se você simplesmente fala, eu vou começar a caminhar todo dia às 6 horas da manhã, e você gosta de repente de dormir tarde, já vai mudar tudo. Eu gosto de dormir tarde, dormir até tarde, mas também de ir dormir tarde. Pronto, você vai começar a acordar mais cedo, dormir mais cedo também, porque senão você não vai aguentar. Vai exigir um pouco mais de você. E isso pode mudar a dinâmica toda dos seus dias, especialmente os primeiros dias. Você pode sentir sono durante o dia, não acostumar bem, e aí você acorda muito cedo, mas depois não consegue dormir mais cedo também, acaba dormindo tarde no mesmo horário. Toda mudança, ela traz consigo uma série de outras consequências. Você está disposto a pagar esse preço? Tanto é verdade que mudar é difícil, que a gente duvida muito da mudança dos outros, né? Ah, fulano mudou, né? Será que mudou? Acho que não, né? Acho que não mudou nada não, porque mudar não é fácil, não é simples assim, né? E geralmente até pessoas mudam quando há acontecimentos trágicos. O que geralmente muda pessoas é o seguinte: sabe quando ele chega no fundo do poço? Nós que trabalhamos com aconselhamento de casais, geralmente é assim: a mulher está dando N sinais que o marido, do jeito que está indo, não vai dar para aguentar ele. Eu não sei se você sabe, mas 70% dos pedidos de divórcio partem das mulheres. É elas que não aguentam o rojão, chega um tempo que ela fala, chega, basta. E as mulheres vão dando sinais de que o cara não está bacana, que aquele casamento não está sendo para 2, está sendo para 1. Porque o cara chega lá, a esposa é empregada, faz tudo para ele, cuida dos filhos, aí ela fala, está tendo um problema aqui com os meninos. Ah, faz o que você quiser aí, porque o importante é dar o dinheiro aí, o dinheiro está na conta, o dinheiro está pagando o mercado, e esse é o meu papel.
Aí chega um momento que a mulher não aguenta mais, aí o marido quer correr atrás. Quantas vezes eu já vi maridos chorarem na minha frente, pedindo, eu acho que ela não me ama mais, eu acho que ela tem outro. Porque a mulher não aguenta, a mulher já deu N sinais de que não está aguentando aquela relação. Aí nesse momento de crise, aí ele fala, pastor, me ajuda. Pastor, eu quero mudar. Amém, que mude a tempo. O importante é que mude. Só que mudança não é fácil e geralmente a mudança, a gente só muda quando a gente está em momentos de crise mesmo. Isso é importante. Se você está em crise, seja bem-vindo, é hora de uma boa mudança na sua vida. Né? Terceira pergunta, você está disposto a mudar de atitude? Porque veja, parece tudo a mesma pergunta, né? Você está disposto a ser transformado por Deus? Você está disposto a mudar de atitude? Você está disposto a mudar as suas estruturas? Porque aqui tem muito mais, é muito mais carregado do que um simples assim dizer, você está disposto a mudar a sua prática? Porque quando eu falo de mudar a prática, talvez eu até faça uma coisa diferente para agradar determinadas pessoas, mas aqui dentro a vontade ainda é aquela. Você está mesmo disposto a ser contrariado a tal ponto de você mudar de consciência, de pensamento, de valores? Isso demanda tempo também. A gente não vai mudar da noite para o dia, né? Quarta pergunta, você está disposto a se concentrar apenas em sua vida? Sabe por quê? Quando a gente prega determinados sermões assim, muitas pessoas ficam assim, nossa, fulano precisava estar ouvindo isso aí. Nossa, mas fulano precisava, olha isso aqui para aquele irmãozinho que está ali, ó, isso aí é para ele. Não, é para você. Ou você está pronto, ou você já é perfeito, ou você já está num patamar em que não precisa mais de mudança nenhuma na vida. Você já é um semideus. É assim? Eu tenho certeza que não, então essa mensagem é para você. Eu não quero que ao longo dessa série você fique lembrando de outras pessoas. Se Deus quisesse que essas outras pessoas estivessem aqui ouvindo, elas estariam. Creia nisso. Mas se você está, essa palavra é para você. Tá bom? Mais, e último, você está disposto a buscar essa mudança de atitude com urgência? Com urgência? Ou você vai ouvir essa série e vai dizer o seguinte, eu vou salvá-la no Facebook, eu vou clicar lá, eu vou salvar o link dessa mensagem do YouTube, porque depois, quando eu estiver disposto a mudar, eu ouço ela de novo e mudo de vida. Meus queridos, a Bíblia diz muito claramente para nós que até mesmo essas nossas crises, o esfriamento do amor, a ingratidão das pessoas, a murmuração, são todas evidências de que Jesus volta em breve. E talvez nós não tenhamos tanto tempo assim para mudar a nossa vida. Então a mudança tem que ser hoje. Se ela não for hoje, deixar para amanhã, você nunca vai mudar. Esse negócio do brasileiro de empurrar com a barriga, amanhã eu resolvo. Se você deixa para resolver amanhã, é um problema que nunca será resolvido. Quem quer mudança, quer hoje. Já quer sair desse templo aqui, quer sair dessa nossa reunião, desse nosso culto, mudado numa série de questões. Como diz a palavra no Salmo 95, 7 e 8, diz, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Se você ouvir a voz de Deus hoje, dizendo para você mudar, meu amigo, mude hoje, não endureça o coração. É Deus que está te chamando. E saiba de uma coisa, Deus chamou pessoas. Chamou pessoas. E essas pessoas não deram ouvido a tempo. Deus te chamar hoje não quer dizer que Ele vai ficar para sempre te chamando. Deus também tem o seu ponto final. E justamente para deixar evidente para nós, você teve toda a chance do mundo, só não quis porque não quis. Ok? Nós vamos pensar num momento muito interessante do povo de Israel. Depois nós vamos ler o texto, mas eu quero narrar para vocês o primeiro momento. Vocês já imaginaram estar ali naquele deserto? Está num deserto escaldante, num lugar assim, só de você falar deserto do Saara, parece que a boca já seca. Você está numa situação ali onde não tem vida nenhuma, só morte, sequidão. Quando você tenta puxar um ar a mais ali, entra areia junto. A sua pele ressecada. E quanto mais gruda a areia aqui na sua pele suada, mais vai cortando sua pele, vai ferindo a sua pele. Você consegue imaginar caminhar e caminhar o dia inteiro, e o visual é sempre o mesmo, a impressão é que você está mesmo naquele lugar, não saiu dali, só ali, está ali naquele lugarzinho, paradinho, mas o sol te queimando, e você precisa de um abrigo, uma árvore, qualquer coisa que seja, mas não tem nada. Naquele horário que o sol está mais quente, escaldante, você gostaria tanto de uma sombrinha, uma sombra só, mas não tem nada, o sol o dia todo sobre você. Já imaginaram uma situação dessa?
Qual ser humano não reclamaria? Muitas pessoas estão no deserto. Talvez a maioria de nós aqui nunca tenha ido num deserto mesmo, mas esteja vivendo num deserto. Viver no deserto é o mesmo de estar no momento da vida onde a gente está exausto, cansado, precisando de descanso, precisando de uma sombra, precisando de alívio, e não tem, em lugar nenhum. Parece que quanto mais a gente anda, parece que patina, a vida não resolve, a vida não melhora, nada dá certo. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Reconstruindo um pouco a história desse povo, que é uma história fantástica e tem tudo a ver comigo e com você, esse povo saiu do Egito, e o Egito se encontra aqui, nessa luzinha. Essa é a região do Egito. O que eles eram lá? Escravos. Durante 430 anos, o povo hebreu serviu aos egípcios como escravos. Chegaram como convidados com José, mas se tornaram escravos. O que esses homens faziam lá? Tijolos, muitos tijolos para construções. Tinham que buscar o barro, buscar as plantinhas lá para dar a liga no negócio, e trabalhavam, e trabalhavam, e trabalhavam. E naquele contexto de escravo, meu amigo, como é que você vai agradecer? Me fala uma coisa, que situação difícil. Esses homens estavam doutorando em reclamação, em murmuração. E o que acontece é que esse povo clama tanto a Deus, chora tanto a Deus, Senhor, salva-nos, que Deus envia Moisés, um hebreu que foi criado na casa de Faraó, um homem culto, que naquele momento da vida estava no deserto cuidando de ovelhas, mas Deus leva Moisés lá, e Moisés, guiado por Deus, junto com seu irmão Arão, ele consegue trazer esse povo para fora do Egito. Lógico, com a interferência, com a ação poderosa de Deus nas 10 pragas. Então esse povo simplesmente sai do Egito, livres, debaixo de manifestações incríveis do poder de Deus, e eles caminham. Só que o primeiro obstáculo que esse povo encontra foi mais ou menos aqui. Por quê? Porque tiveram que enfrentar um mar à frente e um exército atrás. E agora, Senhor, o que faremos? E o reverendo Dirceu meditou conosco no domingo passado. Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Moisés então estende a vara e Deus, de maneira miraculosa, abre o mar e esse povo passa, e a Bíblia diz que em terra seca. O povo atravessa o mar como que num batismo, como que numa nova vida, como que num renascimento. Eles saem agora de escravos do Egito, atravessando o mar, é como que um marco divisório. Agora nós não estamos no Egito mais, agora nós somos uma nação. Mais ainda, Deus faz esse povo descer, e eles descem até um monte chamado Sinai, ou Monte de Deus, onde esse povo recebe as leis, as tábuas da lei. Qual a importância disso para um povo que era escravo? Isso faz justamente parte de algo que Deus estava fazendo para tornar o povo de Israel não só um povo que era escravo, mas uma nação de fato e de verdade, porque sem lei não existe nação. Deus está ali institucionalizando o povo de Israel e fazendo deles não mais um povo qualquer, errante, peregrino, mas fazendo desse povo um povo que tem liderança. E quem ia reinar sobre esse povo? Justamente Deus. Deus reinaria sobre esse povo através do seu servo Moisés. Eles caminham a partir dali, e justamente quando eles saem aqui do Sinai, é que nós vamos pensar ao longo de toda essa nossa série, desses 5 encontros nossos. Lá nos capítulos, a partir do capítulo 11, o povo sai do Monte Sinai, quando eles recebem a lei. E eles começam a subir, você pode ver que eles saem aqui do sul e começam a subir para o norte. Por quê? Porque Canaã está aqui, justamente nessa região. Eles começam a subir. Deus faz com que eles saiam do Egito, desçam. Aí você fala, nossa, mas que perda de tempo. Não, Deus queria entregar a lei, e a lei era lá no Sinai. O povo desceu, e depois o povo começou a subir. Essa viagem toda, com 2 milhões de pessoas, essa viagem toda, pelos 500 quilômetros, porque veja, não é tanto assim não, 500 quilômetros é daqui na minha terra, né? Lá em Minas. Longe, de carro, até de carro é longe, né? Dá umas 6 horas aí. Mas veja, 500 quilômetros, esse povo caminharia devagar, uns 8 meses. Mas eles gastaram, se não me engano, 18 meses. Eles caminharam mais devagar ainda. Desceram, subiram.
até que chegaram nesse lugar aqui, ó, Cades Barneia. Por que essa cidade é muito importante? Porque Cades Barneia foi justamente a cidade onde o povo acampou. Quando eles chegam às portas de Canaã, da terra de Deus, prometida por Deus, quando eles chegam ali no limiar, na beiradinha, agora é só possuir a terra, Deus dá uma ordem para Moisés e Moisés executa. Ele diz o seguinte: chame 12 homens, 12 príncipes aí da tribo de Israel, das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. E faz com que cada um deles vá lá para a terra. E eles vão espiar a terra, ou seja, eles vão lá conhecer a terra para saber se a terra é boa mesmo. E eles tinham a missão de fazer isso. E durante 40 dias, esses homens foram lá para a terra de Canaã, e lá eles viram que, de fato, como Deus havia prometido, a terra manava leite e mel, ou seja, era muito produtiva. Gente, para quem está caminhando há 18 meses no deserto, fala comigo, que coisa maravilhosa você chegar numa terra que você sabe que tudo que planta dá. Que tem um rio, o tão famoso, e aqui, olha, veja, o rio Jordão aqui descendo, que deságua no Mar Morto. Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos habitar numa terra que tudo que planta dá. Diz o texto até mais que dos espias que voltaram dos 40 dias para contar como a terra era, eles trouxeram um cacho de uvas que não era um cacho, precisava de 2 homens para carregar com um varal, com uma vara. E se você não conhece isso, procura lá no Google que você vai achar. Cachos de uvas desse tamanho, justamente dessa região, até hoje. Que coisa maravilhosa, né? Chegam lá 12 espias contando: Moisés, a terra é boa. Moisés, a terra é boa demais. Só que dos 12, 10 resolveram mudar o relatório no final. Eles até dizem: a terra é boa, muito boa, Moisés, dá tudo que planta dá. Mas os homens que lá habitam são gigantes, eles vão esmagar a gente. Moisés, nossa, a terra lá devora as pessoas, a terra devora as pessoas. Começaram a infamar a terra. E o que aconteceu? O povão estava ouvindo o relatório desses homens. Quando esses homens, 10 disseram: nós não vamos dar conta de entrar lá, nós vamos morrer na espada desses caras. O povo fez o quê? Comprou a ideia deles. Outros 2 disseram: eia, não, subamos e possuamos a terra qual Deus preparou para nós. Josué e Calebe fazem questão de dizer: opa, o Deus que mandou as 10 pragas no Egito, que abriu o mar para a gente passar, que durante todo esse caminho deu codornizes para a gente comer, a gente queria comer carne, mandou carne, queria tomar água de pedra, tomou água de pedra, queria águas amargas, transformou em água doce, coluna de nuvem nos acompanhando, coluna de fogo nos acompanhando, na porta da tenda do encontro, Deus se manifestava e a glória de Deus se manifestava em fumaças e coisas visíveis mesmo. Todos de Israel viam os poderes, a maravilha de Deus no meio do arraial deles. Mas agora eles encontram homens que estão dentro daquela terra e eles se sentem como gafanhotos, pequenos demais. Ah, Deus foi muito poderoso em trazer a gente até aqui, mas daqui em diante já não dá mais. Sabe o que esses 10 espias conseguiram? Fazer com que o povo desanimasse tanto, mas desanimasse tanto, que eles disseram o seguinte: vamos levantar um outro líder no lugar de Moisés, um homem corajoso, para fazer a gente voltar lá para Faraó, pedir desculpa e voltar a ser escravo dele. O povo já queria voltar atrás de tudo que Deus tinha feito por eles. E é daí, justamente daí, que nasce um pecado que para nós é um pecado extremamente sério, e a Bíblia diz que ele é sério. E talvez você diga: opa, é beber, ou é fumar, ou é fazer sexo, como se, né? Sexo é pecado, né? Tá bom. Murmuração é o pecado. O pecado que desagrada mais a Deus é a murmuração. Tanto que no texto, murmuração é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Tic-tac, tic-tac, sílabas que vão dando um som de nheque, nheque, nheque. Murmuração na língua é tipo aquela ladainha. Sabe que a pessoa resmungona, rabugenta, reclamona? Foi isso que esse povo fez. Meus irmãos, sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que eles ficaram murmurando? Ah, tá vendo? Deus trouxe a gente aqui e os nossos filhos vão morrer na espada desse cara. Olha aqui, eu tenho meu menino, ó, bonito, 15 anos, olha a saúde desse menino. Olha que beleza, vai ser um guerreiro, vai crescer. Mas agora Moisés querendo levar a gente lá, vão matar meus filhos, vão acabar com a minha família.
Aí você diz, nossa, é um pai de família preocupado com os filhos, afinal. Você sabe o que Deus faz? Porque vocês não creram em mim, os filhos de vocês vão entrar. Quando chegou aqui em Cades Barnea, irmãos, o problema foi o seguinte, por causa da murmuração desses homens, por causa da murmuração desse povo, Deus disse o seguinte, agora, quem tem 20 anos para baixo vai entrar na terra, mas quem tem 20 anos para cima vão morrer no deserto, vocês vão ficar dando volta 40 anos. Essa viagenzinha deles, gente, era uma viagem para um ano no máximo, uma viagem para chegar lá logo, tomar posse da terra e morar feliz. Era assim que era para acontecer. Só que um populacho ali no meio, um povo que nem era para estar junto com o povo de Deus, ficava reclamando, o povo de Deus comprava a ideia, porque reclamação é um negócio tão desgraçado, que você contamina, o cara começa a resmungar aqui, o outro começa a resmungar lá, que o outro, e daí todo mundo reclamando da vida. Ninguém agradecendo nada, ninguém confiando em Deus para nada. E o que acontece, meus irmãos, é que Deus diz o seguinte, os seus filhos vão entrar, porque eu sou Deus e garanto que eles vão entrar, com saúde e com vida. Mas vocês disseram que eu não era suficiente para salvá-los, eu não vou salvar é vocês. O povo ficou 40 anos dando volta no deserto para morrer toda aquela geração, e só quem tinha 20 anos para baixo foi quem entrou. Com exceção, quem entrou mais, que tinha mais de 20 anos nessa época, foi Josué e Calebe, justamente os dois homens que ao invés de reclamarem e duvidarem do poder de Deus, foram homens que demonstraram confiança e incentivaram o povo a confiar em Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Talvez você está dizendo, o que eu tenho a ver com esse povo? Muito, porque 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de 1 a 3, Paulo faz questão de nos lembrar que tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento e depois repetido no Novo, e essa história é repetida no Novo, foi escrito para que a gente nunca se esqueça dessa história. E que a gente aprenda de uma vez por todas, que nós precisamos substituir as nossas atitudes negativas por atitudes que agradem a Deus. Que nós precisamos mudar essa disposição do nosso coração, que no caso daquele povo foi especialmente a murmuração, para termos uma atitude de alegria, de gratidão, de confiança em Deus. E é por isso que ao invés de nós cobiçarmos, nós vamos ficar satisfeitos com o que Deus dá. Ao invés de nós agirmos com murmuração, nós vamos agir com gratidão. É por isso que ao longo de toda essa série, é justamente ao invés de rebeldia, submissão. Ao longo dessa série nós vamos trabalhar tudo isso daí, para nós, com o exemplo negativo do povo de Israel, a gente começar a aprender com os erros deles. Porque, infelizmente, nós não estamos aprendendo com o nosso, então a gente tem que olhar para os deles, identificá-los dentro de nós e mudar. Mudança de atitude. Por que eu coloquei aquele rapazinho correndo? E aquela música, até quando, até quando? É correr mesmo, é ação. Não é um negócio assim, eu vim aqui, ouvi uma mensagem, aí o Espírito Santo vai dar um clique na minha cabeça, a partir de hoje eu sou um cara grato. Não. Atitude nós vamos ver, a gratidão nós vamos ver que ela tem muito mais a ver até com atitude, decisão. Tem que ter um passo nosso. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver, substitua a atitude da reclamação. Pelo quê? Você já sabe, mas nós vamos ver depois. Primeiro, substitua a atitude da reclamação. Abra sua Bíblia comigo em Números 11, de 1 a 3. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Você já se perguntou por que tanta gente gosta de reclamar da vida? Você já parou para pensar sobre isso? Não. Por que tanta gente, e até nós gostamos de reclamar da vida? Isso tem a ver com a nossa estrutura hoje pecaminosa. A reclamação é como se fosse uma maneira de extravasar um descontentamento que há dentro de nós. E naquele momento que a gente reclama, a gente sente uma forma de alívio. Só que esse alívio, segundo a Bíblia, é um alívio que desagrada a Deus. É uma maneira de você buscar alívio, não em Deus, mas num extravasamento próprio, que na verdade está dando vazão a um pecado. Tipo assim, meu casamento não está legal, eu vou arrumar uma amante que eu acho que dá para eu extravasar meu estresse. Eu não estou muito contente com a minha esposa. Eu não estou muito contente com meu Deus, eu acho que Ele não é capaz de guardar e abençoar a minha vida, então eu vou começar a reclamar dele.
eu vou começar a me queixar, porque no fim das contas, quem reclama, em última instância, ele não está reclamando de pessoas nem de sistema, ele está reclamando de Deus. Ele está reclamando da vida que Deus proporcionou para ele. Nesse texto, como eu disse, o povo sai do Sinai. E 3 dias depois de caminhada, o povo está assim, nossa, a gente já não aguenta mais comer esse maná, viu? Que cai do céu, só maná, 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 a gente queria comer carne. Lá no Egito a gente comia carne. A gente sente saudade daquelas paneladas lá de carne que o faraó pagava para nós. Eles estavam insatisfeitos com o alimento que Deus deu para eles. E qual foi a reação de Deus? Deus se enfurece. É tão claro isso no texto quando diz, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe nada menos que a ira. E isso aí é um negócio complicado. E aí, em primeiro momento, a gente vai pensar que a reclamação, ela é justamente uma questão de escolha. E tem virado para nós uma prática humana muito, muito, muito corriqueira. Tem virado até mesmo um padrão de vida para nós, a reclamação. Tem multiplicado cada dia mais aqueles sites, reclame aqui, reclame aqui, reclame aqui. Não estou dizendo que a gente não tem que reclamar, tem situações que a gente tem que se manifestar. Mas o que eu quero dizer, vai procurar naquelas reclamações, um monte de gente frustrada da vida que está lá reclamando, e despejando naqueles sites, despejando nos fóruns, despejando no Facebook as suas iras, despejando ali as suas insatisfações, reclamando de tudo e de todos, reclamando de Deus e de todo mundo. E isso tem a ver com uma raiz, com um negócio que começa muito antes, e até mesmo de formação de vida. Por isso que é muito complicado, e é muito sério isso, e tem a ver com escolha. Imagine você uma criança pequena, que começa a brincar com uma bola, e ela está brincando com a bola em determinado lugar. E aí essa bola simplesmente cai. Essa bola cai. Essa criança tem 4 opções, e essas 4 opções vão ter muito a ver com as opções que ela vai tomar ao longo da vida. Ela pode falar, que bola boba, que bola chata, eu não quero mais brincar com essa bola. Ou seja, me desagradou, eu abro mão e não quero mais saber. Ou essa criança pode dizer, onde estão os meus pais? Que pais são esses que vê uma criança perder a bola e não estão aqui para pegar para mim? Ou seja, aquelas pessoas que reclamam e dizem, cadê as pessoas que podem tomar providência e resolver o problema? Transferência de responsabilidade. Essa criança pode tomar a atitude que, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo nem segurar uma maldita bola. Quantas pessoas estão assim, ai vida, ai céu, eu não consigo nada, eu sou um fracasso na vida. Ou essa criança pode simplesmente entender, opa, deixei a bola cair, vou pegar de novo e vou continuar brincando. E assim a vida continua. Isso tem raiz na nossa infância, gente. A gente tem que entender isso. A atitude de reclamar, ela não é um negócio que brota agora. Ela não é um negócio que surge hoje e agora. É um negócio que vai sendo desenvolvido dentro de nós, na nossa vida. É uma disposição mental. Por isso que eu digo que essa questão da atitude é uma disposição interior. E você tem que entender que a coisa é muito mais complexa. E se você gastou 50 anos de vida, 30 anos de vida, 20 anos de vida, para ser um reclamão, não é com um sermão que você vai resolver esse problema na sua vida. Vai ser com um treinar de novo. E o povo israelita, como eu disse, antes de tudo, o que eles faziam? Tijolos. Eles eram escravos. Se tinha uma coisa que eles sabiam fazer bem, era reclamar. A vida de escravo, você vai agradecer o quê? Só que eles não entenderam que eles tinham saído já da posição de escravos. De que eles já não eram mais escravos de Faraó. Que agora eles eram servos de Deus e um povo livre. Só que eles ainda continuavam com aquele espírito de reclamão, com aquele espírito de insatisfação, com aquele espírito de amargura. Assim como muitas pessoas vêm para Cristo e recebem de Cristo o melhor que alguém pode receber, que é a vida eterna. Porque uma pessoa que recebe de Deus a vida eterna, ela não tem motivo para reclamar de mais nada da vida. Porque ela entende que o lar dela não é aqui mais, que a vida dela já não é isso aqui mais, que ela tem agora promessas e esperanças que lançam para a eternidade plena, de felicidade completa. Só que o fato da pessoa ainda estar vivendo como escravo, com cabeça de escravo, com disposição de escravo, aí ela começa a fazer o quê? Reclamar da vida. Reclamar da vida. Nós precisamos reformar o nosso padrão de pensamento. E é justamente uma escolha positiva. A reclamação também, queridos, ela é um pecado.
Se a gente olhar à luz da Bíblia ali, qual foi a atitude de Deus quando o povo começou a reclamar? Ele ficou irado. Entenda isso, por isso que eu disse, não é autoajuda. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito e vamos mudar nossa atitude, é isso. Você está disposto? A Bíblia diz que reclamar é pecado. Ô gente, que coisa mais desagradável, você chegou para uma pessoa, você está bem, saiu de casa feliz, porque, sabe, isso aqui é tipo forno a lenha, você tem que estar alimentando, entendeu? Você tem que estar alimentando aquela disposição de olhar a vida com alegria, com satisfação. O copo não metade vazio, mas metade cheio, aquele papo todo. E aí você está lá todo empolgado com a vida, e você vai encontrar com a pessoa só reclama, só briga de tudo, só coisa ruim. Cara, sabe que até a gente fica difícil suportar aquele negócio, a gente sai meio abaqueado mesmo, meio jururu. Mesmo que a gente tente levantar a bola. E aí você fala, não, mas tem que olhar com um lado bom, não sei o que lá. Que lado bom o quê? Pelo amor de Deus, gente, é uma questão muito séria isso daí, é pecado. A gente tem que encontrar e entender isso como um pecado mesmo. A reclamação também, como eu já disse, contamina os outros. Se você estudar à luz do texto, você vai ver que quem contaminou o povo de Israel foi o populacho. Quem era o populacho? Alguns egípcios e estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel, que não tinha a fé do povo de Israel, e eles começaram a reclamar. E logo, o que está acontecendo? Todo o povo de Israel estava reclamando. A gente contamina as pessoas. Além de ser um pecado nosso, a gente induz outras pessoas a pecar. Entenda isso na sua vida. Se você começar a reclamar e murmurar da vida, não é só você que está pecando, não. Você está levando outras pessoas a pecar com você. Outras pessoas a pecar com você. Isso é muito, muito sério. Antes disso, eu quero definir. Preste atenção em mim aqui. Se você está com sono, acorda aí. Fica alerta. Eu não vou demorar muito mais do que eu já demorei. Mas como é o primeiro sermão, eu preciso dar toda a estrutura do que a gente vai falar para depois nas outras mensagens a gente ser mais breve, mais prático. Mas veja, vamos definir o que é reclamação? Vamos. Presta atenção em mim aqui, vamos definir. Eu não está projetado, eu vou falar para vocês. Vamos definir o que é reclamação, para a gente não entender errado. Vamos lá. Reclamar é um pecado quando se refere a expressar insatisfação com uma circunstância que não está errada. Sabe quando acontece uma coisa que não está errada, mas eu reclamo dela? Isso é murmuração, reclamação. Não está errado. É porque você não gostou. E ninguém é obrigado a ficar te agradando. Eu fui num congresso agora do CTPI, um pastor chamado Ed Stetzer, americano, ele disse o seguinte: você quer ser pastor? Então entenda uma coisa, você não vai agradar todo mundo. Porque se você quiser ser pastor e agradar todo mundo, larga o pastorado e vai vender sorvete. Sorvete é uma coisa que todo mundo gosta. Mas pastorado não, porque você vai ter que desagradar muita gente. Para ser fiel a Deus, você vai ter que desagradar muita gente. E é isso mesmo. Ninguém é obrigado a ficar agradando a gente. E aí você reclama de uma coisa que não está errada, mas não é o seu gosto. Ô, meu amigo, sinto muito, mas quantas coisas na vida da gente nós temos que adaptar? Ou o nosso umbigo é o centro do mundo. Mas, além de não ser uma circunstância errada, ou que não estou fazendo nada para corrigir. Talvez eu estou reclamando de uma coisa errada mesmo, mas não estou fazendo nada para corrigir. O que o povo fazia quando eles reclamavam lá com Moisés? Ô Moisés, olha só, será que Deus trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto? Porque ó, aqui a água é amarga, ó, chamo água, mas a água é amarga. Deus não está nem aí com a gente, né? Brincadeira, que negócio é esse? Como o povo de Deus diz, ô Moisés, vamos orar aqui, porque essa água aqui precisa ficar doce, meu amigo. Que nós estamos morrendo de sede, vamos resolver esse problema aqui. O murmurador é aquela pessoa que não tem solução para nada. Ela espera a solução sempre dos outros. Ela reclama, ela até identifica coisas erradas. E se a gente identifica coisas erradas, essas coisas precisam ser mudadas. Quando há reclamação nesse sentido, ok, o que está errado precisa ser mudado. Mas o que eu que estou reclamando, estou disposto a fazer para contribuir para que isso seja sanado e para que isso seja resolvido. Então eu reclamo quando eu reclamo de coisas que não estão erradas, só porque feriu o meu ego, me desagradou. Ou às vezes a coisa está errada, mas eu também não quero ajudar a resolver, né? É um problema mais comum do que a gente imagina, porque jornais, revistas só vende esse tipo de coisa quando eu tenho muito sangue para vender, muita má notícia, muita coisa ruim. Coisa ruim as pessoas gostam. Dá notícia. Dá notícia. Você fala de um projeto social que está alimentando tantas crianças, que está fazendo isso, aquilo, as pessoas olham assim logo e falam, legal, né? Mas você viu lá, aquele policial entrou, matou todo mundo, ou não sei o que. Aí você fala, e aí no final a gente sempre termina a conversa e fala, esse mundo está feio mesmo, está ruim, as coisas estão bravas, né? Tá acabando mesmo.
E aí, o que eu estou fazendo? Por que eu tenho um prazer? Porque o problema na questão não é esse, eu posso conversar com você sobre isso também. Mas parece que a gente tem um prazer perverso aqui dentro do nosso coração. Parece que a coisa coça quando é tragédia. Parece que a gente tem um prazer perverso de ouvir má notícia. E até de propagar má notícia. Isso não é de Deus, meu amigo, isso é pecado. Deus está ouvindo, é outra coisa que a gente precisa pensar. O texto sagrado diz, queixou-se o povo. E o que Deus fez? Isso chegou até os ouvidos de Deus. Todas as vezes que você reclama da vida, Deus está ouvindo. E você sabe o que Ele está ouvindo? Deus, o Senhor não está dando conta de dar a vida que eu quero ter, hein? O Senhor está sendo um Deus minúsculo, menos do que as minhas expectativas esperam. Deus está ouvindo isso. E mais, Deus odeia a reclamação, porque a reação de Deus quando Ele ouviu a murmuração do povo foi que lhe acendeu a ira e o fogo de Deus. Na Bíblia só 5 vezes isso aparece, gente. Essa expressão, o fogo de Deus se acendeu e queimou todo o arraial em volta do arraial. O povo se viu cercado de fogo. Você já imaginou? Quem trabalha com cana aqui é o grande medo de quem antigamente colocava fogo em cana. Ele tinha que saber o vento e tudo, porque senão ele coloca fogo de um jeito que o fogo fecha e ele morre queimado lá dentro. E o povo estava vendo tudo em volta do arraial queimando. O fogo da ira santa de Deus queimando. Olha o ponto que esse povo conseguiu irar a Deus. Por causa da reclamação. Talvez você diga, por causa disso, nós somos moralistas, né? Geralmente a igreja é moralista, então a gente inventa N pecados que acha que para Deus é o pior. E não imagina que o pior às vezes está nos nossos lábios de reclamação. Então, meus queridos, eu desafio você a isso aqui, ó. Sou um murmurador? Você consegue se identificar como murmurador? Então isso é bom, isso é um primeiro passo. Estou colhendo as consequências do meu relacionamento com Deus? Porque talvez sua vida está muito ruim e a coisa está indo mal, justamente porque você é um murmurador? Porque eu sou um murmurador? Você consegue perceber que a coisa não está indo bem? E não está indo bem mesmo porque a gente não consegue ter uma palavra de adoração, de gratidão? E mais, eu estou disposto a me arrepender? Porque aqui a questão é arrependimento mesmo, porque é pecado, viu gente? É pecado. A gente precisa lidar com a reclamação, não na perspectiva de que, é um hábito ruim. Não, não é hábito ruim não, é pecado. E precisa de arrependimento, assim como qualquer outro pecado. Se eu disse que nós devemos substituir a reclamação, a murmuração, substituir pelo o quê? Pela gratidão. E eu quero lembrar um texto com vocês que está em Lucas, diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, não há nada de novo na ingratidão. Se olharmos a Bíblia, está cheia disso, e a história humana está cheia disso. Mas assim como Deus observou a reclamação do povo lá por causa do maná, querendo carne, Jesus aqui também observa a ingratidão do leproso. Essa história quer dizer o que para nós? 10 leprosos na região de Samaria, que era uma região que judeu não se misturava muito, mas Jesus sempre amou a todos, sem critério nenhum, ele sempre amou a todos, samaritanos, judeus e assim por diante. E passeando por lá, esses homens gritaram: mestre, compadece-te de nós, Senhor, nós somos leprosos. E o leproso naquela época, a interpretação que se dava é o seguinte: ele tinha lepra porque Deus estava castigando. A lepra era uma doença que cobria bem o significado do pecado. Estão entendendo? Fulano é leproso porque ele é pecador, então afasta ele da comunidade e ele vai viver lá até morrer no leprosário. Mas veja o que Jesus faz por eles: vai mostrar-te ao sacerdote. Porque tinha um ritual, quando o cara era curado, ele tinha que ir até o sacerdote que dava o aval para esse cara voltar para a comunidade. Quando eles começaram a andar em direção ao sacerdote, lá para se mostrar,
a Bíblia diz que eles, na medida que caminharam, foram purificados. Aquelas feridas, aquela pele cheia de casca, toda necrosando, eles simplesmente se viram limpos de tudo isso, pele saudável, pele transformada. E surge no meio dos 10, que possivelmente tinham judeus também, mas aparece justamente o samaritano, que para o judeu era o cara pagão, sabe o cara perdidão no mundo? Era o samaritano para o judeu. Mas justamente esse perdidão foi que teve no seu coração brotando um sentimento chamado gratidão. E esse homem volta e agradece a Jesus. E Jesus pergunta para ele, cadê os 9? Eu não curei 10? Cadê os outros 9? Será que só esse estrangeiro? Será que só esse samaritano teve gratidão a Deus para vir aqui dar glórias a Ele pelo milagre que foi realizado na sua vida? Sim. Isso é a prova para nós que desde sempre, meus queridos, os gratos são minoria. O sentimento mais comum no coração das pessoas é a ingratidão, é a reclamação, é a insatisfação. Nós precisamos lutar com isso, porque gratidão é até muito mais do que um simples obrigado. Gratidão, à luz de alguns estudos, diz que a gratidão ela tem um poder motivador, a gratidão tem um poder desestressante, regula a pressão, livra de depressão, pessoas gratas são menos propensas ao suicídio e vivem mais. A gratidão é tão de Deus que ela faz a gente sarar. Uma pessoa que é grata e uma pessoa que recebe elogios e agradecimentos, que é uma via de mão dupla, se sente mais motivado quando o funcionário tem participação nos lucros da empresa. Ele trabalha com mais gosto, ele fala, essa empresa aqui eu visto a camisa, porque ele sentiu no coração do patrão gratidão. Gratidão. Nós precisamos disso. Isso faz bem para todos, indistintamente. Aquele simples obrigado que você diz não é simples, ele tem um peso muito importante para todos nós. E sem dúvida nenhuma, isso daí só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você tomar o quê? Uma decisão. Eu quero que você saia daqui hoje em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela vida que você tem. Porque talvez você está num buraco que está, porque você não sabe agradecer nada. Quantas vezes a gente vai ajudar, e eu digo assim, a ingratidão não é coisa de rico não, é coisa de pobre também. Porque quantas vezes você dá uma camisa, você dá uma roupa, dá uma cesta básica, dá um monte de coisa, ajuda pessoas, essas pessoas são ingratas. Porque num dia que você não puder ajudar, você já não presta mais para ela, porque o relacionamento sempre foi de interesse. Sempre foi de exploração. Entenda uma coisa, enquanto você tiver esse olho espertalhão, de tirar vantagem em tudo, Deus não vai estar com você não, meu querido. Entenda isso, enquanto você tiver esse olho de que é o seguinte, eu quero obter lucro, eu quero aproveitar das pessoas, não estou nem aí com ninguém, Deus não estará com você. O que vai acontecer na sua vida é o que aconteceu com o povo de Israel, quando você estiver na porta, nas portas da esperança lá do Silvio Santos, quando você estiver em Cades Barneia, para entrar na terra que Deus prometeu para a sua vida, Deus vai ficar fazendo você dar 40 anos de volta, até morrer, e não vai conseguir entrar onde você sonhava entrar e onde Deus queria que você entrasse. Mas você não soube aproveitar isso. Eu quero dizer isso com toda a propriedade. Como pastor de vocês, entenda isso, enquanto vocês não tiverem uma atitude de gratidão diante de Deus, uma atitude de satisfação, de contentamento, de louvar a Deus nas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, você não vai sair do lugar, você vai ficar patinando aí onde você está, nessa miséria. Porque a miséria não é o que está fora de você, é o que está no seu coração. Isso é miserável. Quando você olha para a sua casa e vê miséria nela, ela é o reflexo do que está dentro do seu coração. Entenda isso. A gratidão é baseada na realidade também. Isso aqui é uma coisa importante. Eu não estou falando para vocês agradecer, Senhor, obrigado pelo câncer que o Senhor me deu aqui, que está comendo a minha carne. Quero te agradecer por isso. Mas Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor me permitiu viver até aqui e eu vou viver enquanto o Senhor quiser. Tem um negócio, tem até uma tabela muito interessante no livro, que eu sugiro vocês lerem, que diz o seguinte, diante de uma mesma situação, como é que eu posso agir? A pessoa está enferma. Ela pode ou reclamar com Deus que está doente, ou ela pode agradecer a Deus pela vida que ela teve até aqui. Mesmo se ela for um doente terminal. Quando você perde uma pessoa que você ama, você tem a oportunidade de blasfemar contra Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor levou fulano? Ou você tem a oportunidade de dizer, Senhor, muito obrigado, porque no breve tempo de vida eu tive o privilégio de ter essa mãe, de ter esse pai,
de ter esse filho, de ter esse irmão. Eu te agradeço por isso. Atitude de gratidão parte disso daí. E é uma atitude realista. Você não tem que agradecer pela tragédia, mas agradecer porque sempre tem a mão de Deus ali que graciosamente te deu até o que você não merece. Nós precisamos pensar nisso. A gratidão é uma decisão que transforma a nossa vida. E a gente viu até aqui que transforma mesmo. Transforma porque se o povo tivesse tido uma atitude de gratidão, eles não precisariam ter morrido e nem teriam ficado dando voltas no deserto. A atitude de gratidão transforma a nossa vida. Talvez a bênção que Deus quer derramar sobre você, o que Deus quer fazer na sua vida, está a um passo, está em Cades Barneia. Mas o relatório que você prefere ouvir não é o de Josué e Caleb, mas é dos 10 que reclamam e duvidam do poder de Deus. E por último, Cristo é o exemplo que motiva mais a nossa gratidão. Sabe por quê? Porque nós somos os leprosos do pecado. A lepra realmente cumpre muito bem essa figura do pecado, da impureza, da contaminação, que foi o que o pecado fez com a gente. Deus nos criou bonitos, belos, mas o pecado entrou na nossa vida da mesma maneira que a lepra entrou, e está roendo os nossos dedos. Cada dia a gente perde um dedo, a ponta de um dedo, perde a ponta do nariz, perde a ponta da orelha. Nós estamos nos desfigurando. Quando a gente olha para o Brasil corrupto do jeito que é hoje, é o retrato claro de uma sociedade leprosa. O pecado está nas estruturas do poder, está enraizado no coração do brasileiro. Porque se o brasileiro fosse mais honesto, porque se o brasileiro tivesse mais temor a Deus, o nosso país não seria o que é. Se eu não fosse tão miserável como sou, a minha vida estaria diferente. Eu planto sementes ruins, por isso eu colho frutos ruins. Mas Jesus é aquele que justamente quer fazer o quê? Purificar a nossa vida. A má notícia para você é que você é o leproso e eu sou também. Mas a boa notícia é que Jesus quer nos purificar. Só que Ele não quer que a gente seja dos 9, Ele quer que a gente seja esse que volta, para agradecer a Ele. Ele espera isso de nós, e hoje, se você quer sair daqui transformado, diferente na sua vida, saia daqui com esse sentimento que Jesus hoje te purifica dos seus pecados. Se você crê em Jesus, você está salvo. Você tem a vida eterna. Mas muito mais do que isso, Jesus quer mudar seu coração e te fazer de uma pessoa insatisfeita para uma pessoa satisfeita. Uma pessoa triste para uma pessoa feliz. Uma pessoa completa. Sou um leproso resmungão? Em quais áreas? Em quais circunstâncias? Eu sou um leproso resmungão? Eu sou um leproso ingrato? Em quais áreas? Em quais circunstâncias? Jesus pode fazer de mim um ser limpo e agradecido. Eu não quero dizer para você que você consegue, viu? A autoajuda diz que você consegue, pela sua força. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você só vai ser uma pessoa agradecida se você depender de Deus. Porque de dentro de nós é só ingratidão mesmo. Então Jesus tem todo o poder de fazer você uma pessoa limpa do pecado e agradecida. Comecemos por hoje. Ore. E nesse momento final do culto, eu quero convidar você a orar pela sua vida nesse sentido. Que você peça perdão a Deus por ter reclamado da sua vida até aqui. Que você peça perdão a Deus pela lepra do pecado. E que você peça que Ele faça de você como fez desse 10º leproso. Um homem agora purificado e um homem agradecido. Ou seja, um homem feliz.